Isso aí, que legal vocês. Ficar uns 2 cultos sem ter, né? Teve esse DA que a gente fez semana passada, e a última semana a gente estava lá no congresso, não teve aqui também. Mas é muito bom ver vocês aqui, ver o rosto de cada um. Fazer uma pergunta para vocês. Pergunta de conhecimentos, curiosidades, /quiz. Quem aqui sabe pescar? Ó, só quem sabe pescar vai responder essa. Um peixe pode morder um anzol se não tiver isca nele? Não. É meio comum também, né? Não é só quem pesca sabe disso. Tá, outra pergunta. Quem manja de agricultura e pecuária? Só essa eu não sei. Um pintinho pode nascer se uma galinha não tiver botado um ovo? Não, também, né? Essa aqui é para quem gosta de ficar vendo o céu. Quem gosta de ver o céu aqui? Essa é difícil. Pode chover, caso não tenha nenhuma nuvem no céu. Sabe, nos próximos 15 minutos. Pode chover? Provavelmente não, é muito difícil. E agora para quem cozinha essa. Quem cozinha aqui? O pessoal do Meat Chef que veio aqui. Presença ilustre, que é isso? Existe alguma feijoada sem feijão? Não. Essa aqui para todo mundo agora. É possível haver dia caso o sol não nasça? Não tem como. Assim, a gente vive num mundo onde tudo existe uma lógica, né? O nosso mundo ele tem regras, tem as leis da física, tudo. Tem coisas que são, tipo, pra gente são meio que óbvias, né? Até. Por exemplo, sei lá, ó, a planeta Terra está girando agora na velocidade constante, que dá 24 horas por dia. O teu coração está batendo agora. Se o teu coração não estivesse batendo agora, você não estava vivo. Então, tipo, existem coisas que Deus criou que existem uma lógica, uma ordem. E assim, eu fico muito fascinado com esse tipo de coisa. Assim. Mas o que mais me encanta é ver na Bíblia o como que Deus usa estas coisas para se descrever quem Ele é e quais são os atributos dele. Quer ver? Abre para nós, Arthur, Amós 3, a gente vai ler até o 8, mas você vai parar até o 6, você vai congelar até o 6, tá? Ali vai ter mais ou menos o que eu fiz com vocês agora. Então, vamos lá. Tá certo. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Qual é a resposta? Obrigado, sim. Mas não por muito tempo, né? Vai. Se um quer ir para a esquerda e o outro para a direita, vai os dois para um lado? Não vai para o outro. Não tem como andar junto, né? O leão ruge na floresta se não apanhou presa alguma? Ou o leão novo ruge na sua toca se nada capturou? O que vocês acham? Quem manja de biologia? Quem acha que sim? Quem... Oh, Matheus falou assim, mas eu também. Quem acha que não? Quem não sabe de nada? Eu pesquisei porque eu estava lendo aqui com ele. E agora, será que o que está querendo dizer? Porque lendo não fosse, porque será que ele ruge? Aí eu pesquisei. Não faz sentido se você está caçando um animal, rugir do nada, se matar. Geralmente o que os leões fazem? Eles ficam lá na moitinha, esperando a zebra ali, a girafa ficar vulnerável, eles vão lá e pum, ataca. Não faz sentido você soltar um rugido do nada. É igual tipo, você está brincando de esconde-esconde, você está no teu esconderijo lá, e você gritar, tô aqui. Não faz sentido, entendeu? Então, um leão, ele vai rugir se ele apanhou alguma presa? Se não apanhou? Não. Cai um pássaro em uma armadilha no solo que não foi armada? Não. Quem aqui já montou? Como é que é Arapuca? Será que
A armadilha se desarma se nada foi apanhado? Não. Às vezes alguma coisa, mas não é um pássaro, né? Quando uma trombeta toca na cidade, o povo não treme? Imagina que toca uma sirene aqui assim. Ó, dá um dedinho, né? Volta. Aí vai parar aí, tá? Peraí. Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor tenha mandado? Não. Dá para entender que todas as perguntas é não, né? Nada ocorre sem algo ter acontecido. Agora vamos lá, vamos para o próximo. Certamente o soberano Senhor não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O soberano Senhor falou, quem não profetizará? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Espírito Santo, obrigado, Pai, pelo que o Senhor já está fazendo aqui, Pai, nesse dia, Pai, nesse culto, Senhor. Pai, eu te peço, Pai, que a Tua presença, Senhor, venha inundar os nossos corações, Pai. Senhor, que a Tua palavra se revele a nós, Pai, que o Teu Espírito, Pai, venha falar, Pai, claramente aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, gente, como eu falei no começo, eu gosto muito quando Deus se revela na Bíblia com coisas que a gente está acostumado aqui na Terra. Uma coisa que ali no versículo que a gente leu, Deus não fará nada sem antes falar com seus profetas. Ali, Deus está falando algo tipo da personalidade dele. Você já imaginou isso? Que Deus não faz nada sem falar com alguma pessoa antes, como um profeta. Já imaginou isso? Deus já falou com você antes de fazer alguma coisa? Vamos lá. O que é um profeta? O que vocês acham que é um profeta? Uma pessoa que profetiza. O que mais? Boca de Deus no mundo. Alguém que espalha o evangelho, ok? O que mais? Quem vocês acham que foi o primeiro profeta na Bíblia falando, ó, esse cara aqui é um profeta? Quem foi? Elias. Elias? Quem mais nós do palpite? Pode pegar a Bíblia aí, caso tem muito profeta na Bíblia, né? Isaías, Elias, já podia falar, Moisés, Noé, quem ainda mais? Amós? Acho que deu moda. Não, Amós foi um dos últimos. O que mais? Eu vi Noé, Elias, Moisés. Quem acha que Moisés está certo? Quem acha que Elias está certo? O Mateus tem certeza, está convicto. Quem acha que foi Samuel? Opa. Quem acha que foi Eliseu? Elias, eu falei. Noé, quem acha que foi Noé? Bastante gente. Mas eu vou falar para vocês que a primeira pessoa que foi chamada de profeta, e foi pelo próprio Deus, foi Abraão. Você acredita nisso? Abraão. Você está falado aí, ó. Vamos abrir lá, Gênesis 20, do 6 ao 7. Isso aí aconteceu depois que Abraão deu tipo uma bola fora, assim, ele estava passando no Egito, estava casado lá com Sara e tudo mais, e ele ficou com medo do faraó, e ele falou, ó, faraó, Sara é minha irmã, não é minha esposa não, pode ficar com ela, mas não faz nada com a gente, né? O faraó falou, beleza, mais uma aqui, né? E aí levou, e só que aconteceu, Deus infestou o Egito de praga, e no meio da noite Deus dá um sonho para o faraó, na época, e Deus aparece ao faraó, que doido, né? E dizendo que Sara era a mulher de Abraão, né? Que tudo que estava acontecendo ali no Egito era por causa disso. Ele falou, Deus, mas não toquei nela, né? Aí lá no versículo 6 diz assim,
Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim. Por isso não permiti que você a tocasse. E agora o importante. Próximo. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você viva. Enfim, esse depois é tudo certo. Mas você viu que quem falou que Abraão era profeta foi o próprio Deus, falando com Faraó. Deus falou: Abraão é profeta, cara. Abraão é profeta. Opa! Então a primeira pessoa na Bíblia que Deus fala: esse cara é profeta. E cara, eu vou falar algumas coisas aqui que os profetas têm mais de característica na história da Bíblia. Quer ver algo que aconteceu com Abraão lá em Gênesis, no capítulo 18? A gente vai ler só 17 e 18, mas contextualizando aqui. Quem conhece a história de Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra era uma cidade muito perversa, que o pecado chegou a Deus, e Deus ficou tão irado que ele chegou ao ponto de querer destruir aquelas cidades. Só que, antes disso, dele fazer isso, olha o que acontece lá nos versículos. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? É fato que Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Lembra que a gente falou lá em Amós? Deus não faz nada antes de falar com os seus profetas. Abraão era profeta? Sim. O que Deus fez antes de destruir Sodoma e Gomorra? Vou falar com Abraão. Abraão vai ser uma nação, vou falar com ele. E eu não vou trazer os versículos, mas o que acontece depois é maravilhoso. Porque Deus, ele desce à terra, que a gente chama de teofania, assim, que Deus se manifesta assim, em forma humana. E ele vem e ele bate um ranco com Abraão ali, com mais 2 anjos. E ele fala: você vai gerar Isaac, tudo. E isso antes de acontecer esse versículo aqui, né? E a hora que ele fala para Abraão: Abraão, vou destruir essas 2 cidades. Ele estava olhando assim, aquela e aquela, porque o pecado dela subiu até mim e mirou. Abraão sabia que aquela cidade era pecaminosa. Só que ele imaginava que também haviam pessoas justas naquele lugar. E ele falou assim: Deus, faz assim, você vai destruir mesmo a cidade? Porque, e se tiver, sei lá, justos nela, você vai punir os justos por causa dos injustos? Faz assim, se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir? Deus falou assim: não vou destruir, não. Se tiver 50 pessoas, por causa de 50 pessoas, não vou destruir a cidade. Aí Abraão deve ter pensado um pouquinho: cara, 50 acho que eu joguei alto demais, assim. E se faltar 5, assim, Deus, se der 50, faltar 5. Tá bom, se tiver 45 justo, Abraão, eu vou salvar a cidade. Ah, tá bom. Mas assim, Deus, e se tiver 40? E Deus falou: tá bom, Abraão, se tiver 40, eu vou poupar a cidade, pela minha misericórdia. Então, Abraão: tá, Deus, mas e se tiver 30? Por favor, Abraão fala assim: não se ira comigo. Se tiver 30. Aí Deus falou: por causa dos 30 eu vou salvar a cidade. E mais uma vez Abraão falou: cara, 30 é muito ainda. 20 você salva, né, Deus? Por favor, não brinca comigo. Mas Deus falou: 20 eu salvo, Abraão. E aí Abraão, tá, última vez, Deus, se tiver 10 pessoas, o Senhor vai salvar a cidade? E ele falou: sim, Abraão, por causa de se tiver 10 justos naquela cidade, eu vou poupar. Então, essa cidade tinha, não sei quantas tinha pessoas naquela época, tinha mais de 1000 talvez, mas por causa de 10 pessoas, spoiler, a cidade foi destruída. Não tinha nem 10. Eu até estava falando com o Vitor antes. Acho que Abraão quase falou: não, acho que chega mesmo. Eu falei que a última vez, vou falar que a última vez, mas acho que ele quase pensou assim: e se tivesse 5, Deus? Só que, mesmo se tivesse feito isso, ele estava fazendo a conta, porque quem foi salvo lá? Foi Ló, que morava lá, a esposa e as 2 filhas. Não tinha 5, entendeu? Tinha só 4 pessoas justas. Então nem 5 ia salvar a cidade.
Mas se você consegue entender esse relacionamento que Abraão tinha com Deus, cara, imagina você estar lá no meio de um penhasco dentro de uma cidade, você sabe que aquela cidade é perversa, Deus está irado com aquela. Você já viu teu amigo bravo? Já viu teu amigo bravo? Fala, tipo, cara, eu vou bater naquela pessoa, eu vou destruir tudo. Você já teve coragem de falar, cara, mas não faz isso não. Tipo, já tentou entrar no caminho de alguém bravo? Eu não sei, eu não tenho muita coragem, assim. Cara, Abraão entrou na frente de Deus e falou, Deus, e se tivesse 50, tivesse 10 pessoas, você teria coragem de chegar diante de Deus e falar, Deus, imagina que ele falou, eu vou destruir Campo Largo, vou destruir tudo, as escolas, tudo, não estou aguentando mais o pecado desse povo aqui. E aí você está diante de Deus e fala, Deus, e se tivesse pessoas assim justas, será que você teria coragem de fazer isso na frente de Deus? Você vê a intimidade que Abraão tinha. E é isso que define ser alguém, um profeta. Lá em Isaías 41:8, diz assim, põe lá, Arthur. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Vocês conseguiram entender o relacionamento que Deus tinha com Abraão? Ele era amigo de Deus. E é isso que define alguém ser profeta. Quer ver? Vamos ver um outro exemplo de alguém que foi profeta que foi falado aqui. Moisés. Quer ver? O próprio Moisés falou assim, lá em Deuteronômio 18:15. O Senhor, o seu Deus, levantará dentre os seus próprios irmãos um profeta como eu, como deve ouvir. Então, falou, a Bíblia falou que Moisés é profeta. Beleza. Agora vamos ver Êxodo 33:11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Josué era o próximo amigo de Deus ali já. Mas você consegue entender esse relacionamento que os profetas tinham? E não é só Moisés e Abraão, todos os profetas tinham um relacionamento com Deus. Eles abriam o coração para Deus. Deus, não está certo assim, por favor, arrepende nosso povo, a gente sempre está no pecado, por favor, tem misericórdia. Eles conheciam o coração de Deus. Eles conheciam, igual aquele versículo que fala, não lembro agora qual é, e como é certinho, mas é: Deus é tardio em irar-se, cheio de misericórdia e amor leal. E tem mais umas coisas que não lembro. Eles conheciam o coração desse Deus misericordioso. Moisés, quando o povo pecou contra Deus fazendo um bezerro de ouro, Deus falou, eu vou destruir todo mundo. Mas Moisés conhecia o coração misericordioso de Deus e falou, Deus, tem misericórdia. Tem Moisés falou, tira a minha vida do livro da vida para salvá-los. E Deus falou, vou ter misericórdia de quem eu quero, mas eu vou escutar a tua oração. Cara, Moisés respeitou Deus igual a Abraão, entendeu? Outra pessoa que fez a mesma coisa foi Jonas, só que Jonas estava com o coração meio peludo, meio empinado com mal. Porque Jonas conhecia o coração de Deus. E ele não queria ir para Nínive pregar o evangelho, porque ele sabia que se pregasse o evangelho, aquele povo ia se arrepender e ia ser salvo. Jonas queria que aquele povo morresse, né? Mas ele conhecia o coração de Deus. Ele conhecia que se aquele povo se arrependesse, Deus ia se arrepender de destruir aquela cidade. Todos os profetas. Daniel, ele lia a palavra de Deus e ele viu que, faz 70 anos que a gente está aqui. Deus falou que era 70 anos. Ô Deus, e aí? Ele orou e foi feito um decreto no céu para liberar o rei que ia libertar o povo de Israel, lá da Babilônia. Cara, esses profetas tinham intimidade com Deus e eram chamados de amigos de Deus. Beleza. E agora, o que isso tem a ver com a gente? Será que os profetas encerraram, acabaram lá em Zacarias, em João Batista, acabou em Jesus, os profetas? Lá em Joel 2:28 diz assim:
Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Quem aqui tem o Espírito Santo de Deus mesmo? Cara, se você tem o Espírito Santo de Deus, Deus te chama para profetizar, para ser profeta no meio da nossa cidade, ser profeta no meio da tua faculdade, ser profeta no meio da tua escola, da tua família. Cara, mas o que o profeta faz? O profeta, ele conhece os segredos de Deus. Lá em João 15:15 diz assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai tornei conhecido a vocês. Jesus nos chama de amigos. Amigos são profetas de Deus. Então, Deus quer se revelar ao teu coração, revelar quem Ele é. Ele convida a gente para amar o que Ele ama, odiar o que Ele odeia. Aí você pode estar pensando, cara, deve ser legal profetizar. Você fala, você vai ganhar um carro em nome de Jesus. E a pessoa ganha um carro assim, yes! Cara, mas a parte mais legal da profecia não é você profetizar algo na vida de alguém. Falei, cara, mas você está profetizando um ministério. Não é isso. A parte mais maravilhosa de ser um profeta de Deus é ter uma amizade com Ele. Então, não sei, às vezes você pensa, cara, Deus tem que restaurar a minha geração, Deus tem que vir salvar essa cidade. Cara, e Deus quer fazer isso. Como Ele vai fazer? Eu não sei, você sabe? Deus não fará nada sem antes consultar os seus profetas. Você quer ser um profeta, um amigo de Deus, com quem Deus confia falar alguma coisa antes de fazer? Eu queria que você baixasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. Eu não sei como você se encontra com Deus nesse momento. Eu não sei qual tem sido o teu relacionamento com Ele. Se é um relacionamento só de servo, você vem para a igreja só para servir. Ou se é um relacionamento de, Deus me salvou, mas eu estou aí. Ou talvez você nem conhece quem é esse Deus, que quer se relacionar de forma tão profunda que quer te chamar de amigo. Olha no seu coração, fala, Espírito Santo, fala comigo. Será que eu tenho conhecido quais são os desejos do teu coração? Quais são os pensamentos que você tem para mim? Para as pessoas à minha volta, para a minha igreja, minha família, o que o Senhor tem planejado, o que o seu coração está ansioso em fazer na minha geração. Cara, se você está longe do Espírito Santo, em nome de Jesus, se conserte essa noite, porque Ele chama todos os dias para fazer parte da história que Ele está escrevendo nessa cidade. Ele vai chamar os amigos dele para fazer uma transformação nessa cidade. Espírito Santo, vem fluir aqui. Senhor, vem sondar o nosso coração, Jesus. Senhor, queremos ser uma geração de amigos de Deus, Pai. Filhos e filhas que profetizam, Pai, segundo a Tua palavra, Pai. Senhor, que anunciam o Teu Evangelho, Senhor Deus, de forma verdadeira, Pai. Espírito Santo, queremos ser Teus amigos, Pai. Constrange o nosso coração, Pai, se vivemos longe da Tua presença.
se buscamos mais os nossos interesses do que os interesses de Ti, Pai. Espírito Santo, nos leva a um caminho mais profundo, Senhor. Queremos ser amigos, Senhor, de tempo integral na Tua presença, Senhor. Eu queria primeiro fazer um desafio. Se você sentiu no teu coração, cara, eu não conheço absolutamente nada desse Deus. Eu não imaginava que esse Deus queria se relacionar comigo. Queria dizer que Jesus, Ele tomou a primeira iniciativa. Ele desceu à terra e rompeu toda a separação que tinha entre você e Deus. O relacionamento que você tem, você pode ter com Ele. Está aberto, o caminho está aberto. E Ele fez isso por amor a você numa cruz. Se você deseja aceitar esse Jesus no seu coração, reinar sobre a sua vida, ter esse relacionamento profundo com Ele, começar esse relacionamento profundo com Ele, eu queria que você levantasse uma de suas mãos. O segundo desafio que eu queria fazer é um posicionamento. Você quer ser amigo de Deus, você quer conhecer o coração de Deus, e você vai falar assim: eu irei buscar Deus, eu buscarei ser amigo de Deus. Eu queria que você ficasse em pé com um posicionamento. Falar: Deus, eu quero ser teu amigo. Glória a Deus. Então abra sua boca. Fale com Ele com ousadia. Assim como Moisés chegou com ousadia na presença de Deus, o Abraão chegou com ousadia na presença de Deus. Deus, transforma o meu coração, transforma os meus dias, Senhor. Me perdoa pelos dias que eu esqueci de falar com você, porque eu não queria. Espírito Santo, vem, Senhor. Pai, nós firmamos o propósito do Senhor aqui, Senhor. Eu me coloco, Pai, também de pé aqui, Senhor. Eu quero ser teu amigo, Senhor. Eu quero ser encontrado, Pai, como amigo de Deus, Senhor. Pai, eu quero viver, Pai, o que o Senhor está escrevendo, a história que o Senhor está escrevendo nessa cidade, Senhor. Pai, usa-nos, Pai. Usa esse ministério, Pai. Usa cada jovem aqui, Senhor, para falar aquilo que o Senhor quer fazer, Senhor. Trazer revelação do Pai para a nossa geração, Senhor. Trazer sinais e maravilhas, Pai, onde passarem, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Usa-nos, Pai. Eis-nos aqui, que possamos orar, Pai, assim como Samuel. Fala que Deus é o lobo, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a Ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do Seu amor. Na tempestade ouvi Sua voz e pelo nome me chamou, pelo nome me chamou.
pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. E sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Seus pensamentos